Aqui na Câmara Municipal de Maringá com o professor Renato Leão Rego, ele que é autor do livro Cidades Plantadas, que está aqui nas minhas mãos, e de outras obras, tem uma carreira acadêmica aí, começou na UEL, estava vendo aqui no livro, né? Você fez doutorado em Madrid também e é professor da UEM. Isso, eu vim a Maringá há 10 anos, exatamente para participar da montagem do curso de arquitetura. E desde que eu vim para cá eu comecei a estudar o projeto da cidade e o planejamento das cidades do norte do Paraná. E foi esse estudo que me levou até Londres para estudar os documentos da Companhia Paraná Plantations, que foi a idealizadora dessa colonização do norte do Paraná. Esse livro é parte desse estudo. Esse que eu estou na mão aqui é o Cidades Plantadas, os Britânicos e a Construção da Paisagem do Norte do Paraná. Essa pesquisa nasceu lá na sua graduação já? Como é que foi que você desenvolveu essa? Só a partir da arquitetura na UEM mesmo? Olha, exatamente. Foi quando eu cheguei em Maringá que eu percebi que a cidade tinha um diferencial, um planejamento muito peculiar, e eu comecei a estudar isso e descobri uma história fantástica por trás disso. Uma história que faz parte de todo o Império Britânico. Então não é um fato isolado o planejamento de cidades no norte do Paraná por ingleses, mas isso faz parte de um movimento dos ingleses no mundo todo, de planejar cidades e desenvolver áreas remotas dentro do Império Britânico. E isso me fascinou, e foi aí que começou a pesquisa para esse livro. O recorte temporal que você utilizou foi restrito a Paraná Plantation ou chegou a Companhia Melhoramento? Não, eu trabalho aí apenas com a Paraná Plantations, de 1925 a 1945 aproximadamente, que é quando a Paraná Plantations vende a propriedade para melhoramentos. E por que exatamente os britânicos escolheram essa região do Paraná? Ou não foi exatamente um planejamento prévio para essa região específica? Porque já tinham informações de que essa era uma região ainda, digamos, despovoada, não era uma região que estava urbanizada, sabia do potencial dessas terras, ou seja, do solo fértil, e era uma terra que estava muito próxima da fronteira da cafeicultura do estado de São Paulo. Então, a ferrovia já estava chegando ali nas barrancas do Paranapanema, a cultura cafeeira já estava ali. Então eles estavam muito próximos e com muita facilidade de chegar até o Porto de Santos. Era uma região fantástica em termos de investimentos. E do ponto de vista histórico, assim, você se preocupou assim, em compreender como que aconteceu esse processo todo, ou você focalizou mais exatamente na parte arquitetônica, que é até o seu trabalho? Assim? Primeiro eu faço no livro esta contextualização, qual é a história do Império Britânico, das colonizações, como é que se começa um investimento dessa natureza. Lord Lovat, que foi o idealizador dessa colonização do norte do Paraná, é um explorador típico desses que caracterizam o Império Britânico. Ele é um aventureiro, ele é um viajante, ele é um cara que tem empreendimentos em outros continentes, não só no continente sul-americano, enfim. É uma figura que é parte dessa história do Império Britânico. E depois, no livro, eu faço um estudo mais específico das cidades e do que, de fato, a Companhia Britânica fez no norte do Paraná. E como é que foi assim, a relação que os britânicos estabeleceram com o poder que estava constituído no Brasil na época? Como é que foi? Você imagina hoje assim, uma empresa estrangeira tomando parte do território, comprando ou não, mas se dá uma relação internacional mesmo ali de poder. Como é que estabeleceu-se isso? Bom, veja, o governo do estado do Paraná tinha interesse que esta região fosse desenvolvida, interesses estratégicos para a ocupação, para a defesa do território, mas é um estado muito empobrecido e não tinha condições de fazer isso. Então o governo do Paraná vê com bons olhos a vinda desses investidores estrangeiros. É importante lembrar que nessa época os ingleses no Brasil tinham uma imagem muito boa. Eles eram os engenheiros, os donos do progresso, digamos assim, fizeram inúmeras ferrovias no país, enfim. Via-se com bons olhos a vinda de ingleses e o investimento inglês. Em contrapartida, o governo federal dependia muito da Inglaterra. E tinha uma relação muito forte, muito estreita com a Inglaterra, uma relação que pode ser chamada de um imperialismo informal. A Inglaterra conseguia, através da diplomacia, fazer com que o país atendesse às suas demandas.
E isso aconteceu até mesmo com a Paraná Plantations aqui. Ela conseguiu influenciar o governo de modo que o governo federal tomasse medidas e decisões que favorecessem a companhia estrangeira. E agora, já dentro da parte, não sei se eu estou usando o termo certo, né, mas a parte estrutural, arquitetônica, da implementação dessa região, assim, que tipo de conceito eles trouxeram, né, e que tipo de conceito eles criaram a partir do que eles encontraram aqui? Olha, a gente vai notar aqui no norte do Paraná uma ideia bastante forte, que é este planejamento regional de cidades pequenas, todas com o mesmo porte, digamos assim, com a mesma infraestrutura. Essas cidades eram independentes, equivalentes, mas interligadas. Cidades pequenas, próximas umas das outras, muito atreladas ao campo. Esta relação cidade e campo fazia parte de ideias de planejamento bastante inovadoras na Inglaterra, que os britânicos levaram para vários outros cantos das colônias que eles mantinham. Então, essa é uma ideia muito forte. A outra ideia muito forte, que na verdade nós vamos ver aparecer no Paraná depois que os ingleses saem daqui, é a ideia de um urbanismo diferente daquele que a gente via no país. Normalmente as nossas cidades são todas traçadas com uma malha regular ortogonal, ou seja, um traçado xadrez. E Maringá é uma cidade que tem ruas curvas, um traçado mais acomodado no terreno, digamos, mais orgânico. Isto fazia parte desse urbanismo inglês que a gente vai ver no norte do Paraná, não só em Maringá, mas também em Cianorte. E esta ideia de uma cidade que fosse um jardim, de uma cidade extremamente arborizada, com calçadas largas, que fizesse da calçada um passeio, é uma ideia também que vem desse urbanismo inglês. E agora, que tipo de resposta eles têm que dar quando eles chegam aqui e encontram, eu não imagino exatamente como era, mas um tipo de relevo diferente, né? uma planificação diferente? Pois o que a gente vê neste planejamento é uma atitude muito pragmática. Eles adaptaram essas ideias para a situação que eles encontraram aqui. Então, se a gente voltar à Inglaterra e for na origem dessas ideias, nós vamos perceber algumas diferenças. Mas a vantagem que nós vamos descobrir no que foi feito no norte do Paraná é essa adaptação. Os ingleses sempre foram muito pragmáticos. E essa adaptação acontece não só aqui, mas em outras colônias. Então eles souberam muito bem desenvolver um conceito e adaptar esse conceito à realidade local de onde eles foram os colonizadores. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar o papo aqui com o professor Renato.